Oséias 8, 7. A palavra de Deus diz: porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, Tua palavra está repleta de ensinamentos para nós, de coisas que nos fazem refletir, de princípios que o Senhor deseja colocar no nosso coração, para que a nossa vida seja melhor, para que nós possamos andar no Teu caminho, andar na Tua direção. A Tua palavra é a lâmpada para o nosso caminho, é a luz para os nossos pés, que ela possa nos dirigir, Pai. Para isso estamos nesse momento ouvindo a Tua palavra. Queremos ouvi-la, queremos entendê-la, guardá-la em nossos corações e colocá-la em prática em nossas vidas. Para que a nossa vida esteja de acordo com a Tua vontade. E para isso, nesse momento especial, em que damos ouvidos à Tua palavra, queremos Te pedir, fala, Senhor, ao nosso coração. Pelo poder do Espírito Santo, Pai, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Palavra de mudança, palavra de transformação. Quebra, Senhor, as barreiras, os impedimentos, a distração. Tira o sono essa noite, para que nós possamos dar ouvidos à Tua voz, Pai. Ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar com cada um de nós. A minha vida entrego ao Senhor e peço a unção do Espírito Santo para que eu seja capaz de ministrar de acordo com a Tua vontade. É a oração que eu faço com os irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o livro do profeta Oséias, ele é uma profecia ao povo de Israel, alertando o povo a respeito de um mal iminente, a respeito das consequências para o caminho que aquele povo estava escolhendo. E nesse momento do capítulo 8, nesse verso 7 que nós lemos aqui, Oséias está falando de um princípio que é um princípio universal de Deus, que você encontra em toda a Bíblia Sagrada. O princípio de plantar e de colher. O princípio de semear e colher aquilo que foi semeado. Em toda a Bíblia você encontra esse princípio. E sempre a gente colhe de acordo com aquilo que a gente semeia. Há vários alertas bíblicos a respeito desta verdade. E quando falamos em semear, não estamos restritos apenas ao trabalho no campo, não é? Você não trabalha no campo, nem eu, nenhum de nós aqui, talvez trabalhemos em fazendas, não mexemos com terra, não plantamos, mas o semear assume um outro sentido quando olhamos para a nossa vida e percebemos que em diversas áreas nós semeamos alguma coisa. Não fisicamente, como o texto pode sugerir, mas semeamos com as nossas ações, com as nossas escolhas, com as atitudes que tomamos. Então, há muitas coisas na nossa vida que, de fato, são sementes que nós lançamos. E nós estamos sempre semeando. Amanhã, quando você vai para o seu trabalho, você, só nesse ato, já está semeando alguma coisa. Você está semeando ali o seu trabalho, o seu suor, esperando depois receber uma colheita daquilo que você fez, receber uma recompensa pelo esforço que você demandou, pelo trabalho que você está realizando. E na maior parte do tempo, nós estamos cumprindo essa lei de Deus, semeando. Semeando financeiramente, semeando no trabalho, semeando com a própria saúde, não é? Nós semeamos na nossa saúde, a maneira como cuidamos de nós mesmos é uma semente, não é? Que estamos plantando. Então, esse princípio se aplica a toda a nossa vida. E a pergunta que esse texto me faz refletir
é o que nós esperamos colher daquilo que semeamos. Porque, como diz o texto e toda a Bíblia Sagrada, não é só plantar, tem também o colher. E todo mundo que planta espera colher alguma coisa. O problema é que, como nós não plantamos fisicamente, mas semeamos nessas áreas que eu disse aí para você, talvez a gente esqueça que essas atitudes que estamos tomando, essas escolhas que estamos fazendo, se traduzem em plantações. E se há plantação, haverá algum tipo de colheita. Então, o que eu espero colher daquilo que tenho plantado? Será que eu não tenho percebido que eu tenho plantado certas coisas? Mesmo quando eu planto sem perceber, alguma coisa vai brotar dali. Você pode comer uma laranja, jogar o caroço no mato e tal, aquilo ali pode gerar uma semente. Você não plantou, você jogou assim, né? Mas daqui a um tempo você passa lá, tem uma coisa nascendo. Você não programou, não pensou nisso, mas é invariável, a lei funciona sempre. Plantou, quer seja intencionalmente ou não, algo vai ser produzido. E uma reflexão que Deus nos chama essa noite a fazer é o que esperamos colher daquilo que nós estamos plantando. Quando pensamos nisso racionalmente, eu creio que todos aqui esperam colher coisas boas. Não é verdade? Todo mundo. Você não vai trabalhar amanhã e sem esperar que no final do mês seu trabalho seja conhecido, pelo menos que seja pelo salário, né? Você espera colher algo bom. Você espera um resultado do trabalho que você realiza. Você espera um produto, né? Isso é normal. E o que a gente espera? Que seja bom, que seja útil, que seja agradável, que seja aproveitável. Quantos agricultores aí têm prejuízos enormes porque semearam e o tempo não foi bom e houve alguma coisa, eles vão lá e colhem, mas aquilo que colhem não é aproveitável. Tem que jogar fora toda uma colheita porque deu alguma coisa, mas algo que não foi aproveitado. Não teria como ser aproveitado. E na vida da gente, eu creio que todos nós queremos que a nossa colheita seja boa e seja aproveitável, né? Que haja um resultado produtivo daquilo que nós fazemos. Mas vai depender daquilo que plantamos. Porque o princípio de Deus diz que aquilo que o homem semear, ele colherá. Do mesmo tipo, da mesma espécie, do mesmo jeito, da mesma qualidade. Se a plantação for com qualidade, a colheita será com qualidade. Se a plantação for de coisas boas, a colheita será de coisas boas. Esse é o princípio mostrado por Deus nas Sagradas Escrituras. Então, se eu espero alguma coisa boa, eu tenho que investir alguma coisa boa. Se eu espero um resultado positivo, eu tenho que investir positivamente, para que esse princípio se cumpra completamente na minha vida, da maneira que eu desejo. Mas chegando ao versículo 7 do texto que a gente leu aqui de Oséias, aliás, todo o capítulo 8, tem até um subtítulo aqui na minha Bíblia, o subtítulo é assim, não sei se tem na sua, o castigo está próximo. Tem esse subtítulo aí na sua Bíblia? Algumas Bíblias trazem um subtítulo antes do capítulo, né? E aqui no capítulo 8, o subtítulo é o castigo está próximo. A palavra que vem a seguir não é uma palavra de muita esperança, é uma palavra de alerta. Porque Israel não estava plantando coisas boas. Então, o que Deus está dizendo é, como você não tem plantado coisas boas, é certo que você vai colher coisas ruins. Então, é um grande alerta que o profeta está trazendo ao povo da parte de Deus. E ele começa o versículo 7, trazendo uma palavra que nós muito bem conhecemos aí do dito popular, que foi originado na Bíblia. Todo mundo diz hoje, olha, quem semeia ventos, colhe. Da onde veio isso? Está aqui, da Bíblia. Olha aí o versículo 7. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, colherão tempestades. Está aí. É algo que todos nós falamos corriqueiramente na nossa vida, uns com os outros. Olha, quem semeia ventos, colhe tempestades. Cuidado, não é? Deus é que trouxe essa mensagem. E Ele está alertando que esses ventos, que às vezes podem ser coisas inocentes, podem se tornar grandes tempestades. Não é?
Coisas pequenas inicialmente podem se tornar coisas grandes lá na frente, para o bem ou para o mal. Lembra quando disse o profeta, veja uma pequena nuvem? Talvez você não conhece na Bíblia, mas conhece na música, né? Na música você conhece. Veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquilo era um sinal de que ia chover. Ele viu assim. Quem olhasse para aquilo, essa é uma nuvenzinha lá longe e tal, mas o profeta já está vendo o que vai acontecer. Aquela pequena nuvem ia restaurar a chuva, no caso, uma coisa boa. Mas, às vezes, uma pequena coisa ruim, lá na frente vai se tornar uma grande coisa ruim também. Nunca uma pequena coisa ruim vai se tornar uma coisa boa lá na frente. Não é assim que funciona. Então, um vento simples e inocente pode se transformar num grande problema na nossa vida. É um alerta que o profeta está trazendo. E ele diz também, não haverá seara. Ou seja, não haverá a colheita. Se houver, vai ser tempestade. Como eu disse, o cara até colhe, mas houve um estrago tão grande que aquilo que ele colheu não presta para nada, ele tem que jogar tudo no lixo. Ou então o profeta continua dizendo, olha, ainda que você colha a erva, não dará farinha. E se por acaso ela der, quem vai comer dela são os estrangeiros. Olha só, não tem para onde sair. Por esse procedimento do povo, por mais que semeiem, por mais que se esforcem, o profeta da parte de Deus está dizendo, não adianta, porque isso vai gerar tempestade. Ainda que você consiga colher uma erva daquilo ali, aquela erva não vai produzir fruto, não vai dar farinha, e ainda que ela venha a dar, não se alegre não, porque não é você que vai comer, é outro que vai comer disso. Ou seja, ainda que venha uma coisa boa, não vai ser você, porque você não semeou coisa boa. Se não semeou coisa boa, tire da cabeça a esperança de colher coisa boa. Se ainda vier a colher, você não vai desfrutar, quem vai desfrutar são os outros. Palavra dura que Deus está trazendo ao seu povo, mas uma palavra verdadeira. Então nós precisamos, irmãos, refletir sobre isso. O que eu espero semear? Se eu espero alguma coisa, eu tenho que cuidar da plantação. Se o que eu espero colher, né, tem que me levar a cuidar da semente. Tem que me levar a vigiar aquilo que eu estou plantando. Algumas coisas são bem visíveis e evidentes, que a gente percebe logo, né, na vida das pessoas que estão plantando coisas completamente absurdas. Você conhece pessoas no mundo, né, que você sabe que elas vão colher. Pelas atitudes que elas têm tomado, você sabe que o futuro dela não vai ser bom. Quando você vê uma pessoa embriagada, quando você vê uma pessoa drogada, quando você vê uma pessoa totalmente entregue, né, à sua própria natureza, você sabe que aquilo ali é, como diz a Bíblia, um abismo chamando outro abismo. Aquele vento vai virar uma grande tempestade na vida daquela pessoa. Você vê uma pessoa debochada, você sabe que aquilo ali no final não vai dar certo, porque é algo que é evidente, não é? Algo que é notório, que não precisa olhar muito. Mas às vezes o nosso problema não é esse. Às vezes a nossa semente não é tão evidentemente má. Às vezes, como eu disse, a nossa semente é um pequeno vento, né? Um ventinho que a gente diz, isso aí não tem problema nenhum, né? É só um pequeno vento. Mas quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Há um ventinho, mas vai colher tempestade. Aquele ventinho vai se transformar numa grande tormenta na sua vida. Muitas coisas pequenas que a gente não dá atenção são as fontes geradoras dos nossos problemas. É como disse Jesus, você olhar para o que é evidente é fácil. Todo mundo vê, todo mundo percebe. Mas olhar aquilo que está por trás já é mais complicado. Olhar para aquilo que realmente importa é mais complicado. Jesus usou exemplos assim, como quem dizia que nós estamos sempre enxergando
o cisco no olho do nosso irmão, mas não estamos dando atenção à trave que está no nosso. Estamos coando mosquitos e engolindo camelos. Porque não damos, às vezes, detalhe a coisas importantes e nos pegamos com bobeirinhas que não têm a menor importância. Implica com coisinha que não tem a menor importância, mas esquece de olhar coisas que talvez pequenas, mas que sejam muito importantes. Então nós nos enganamos. Deixamos para lá coisas pequenas. Eu estou fazendo isso aqui assim, mas é só uma vez, todo mundo faz, não tem muito problema. É aquele pequeno vento, mas que depois vai gerar tempestade. Mas é aparentemente inocente, mas depois vai gerar problema. A própria igreja, irmãos, tem vivido isso nesses dias. Às vezes começa na igreja um pequeno movimentozinho, uma pequena heresiazinha. Você já viu as heresiazinhas que surgem na igreja? Daqui a pouco aquilo se transformou numa grande heresia e está desviando um monte de gente do caminho, está dividindo, rachando as igrejas. Coisinhas pequenas e insignificantes, mas que foram semeadas. Se foram semeadas, como diz o princípio que estamos vendo, elas serão colhidas. Às vezes nós temos algumas coisas não tratadas na nossa vida. E como a gente pode observar até na experiência, tudo que não é tratado piora, irmãos. Não é essa, vai melhorar, deixa que vai melhorar. Não mexe não que melhora. Normalmente não é o que acontece. Se não tratar, piora. Se você se cortar na rua e não chegar em casa, passar... Você lembra do mertiolate? Aquele que ardia, né? Esse de hoje não tem graça. Esse mertiolate de hoje é bobagem, né? Mas aquele que ardia, que a mamãe lavava com água e sabão de coco para ficar bem legal, então aquele sabão em barra, né? Aquilo que era bom, não é verdade? Depois jogava aquele... Aí curava. Aí você acha, você chegar com esse corte em casa, botar uma camisa de manga comprida para ninguém ver, não tomar banho, deixar aquilo ali, vai melhorar? Não, não vai. Vai piorar. O que não é tratado, piora. Então veja como essa palavra pode ganhar proporções na nossa vida em relação às sementes que estamos plantando. Você tem um pequeno problema com o irmão, mas você não resolve esse problema. Há uma pequena rixa, uma pequena discordância, uma disputa, daqui a pouco isso virou um rancor, isso virou uma divisão, isso virou uma guerra entre irmãos, dentro da própria igreja. Por quê? Não houve tratamento. Quando não faço, também estou semeando. Quando não faço o que deveria fazer, também estou semeando. A Bíblia diz, quando eu posso fazer o bem e não faço, estou pecando. Então é uma semente. Veja que foge aquele âmbito da semente que vou lá plantar. Eu planto até sem saber que estou plantando. Nós plantamos sem perceber que estamos plantando. Às vezes pelo que fazemos e às vezes pelo que não fazemos. Não fiz, mas estou plantando. E vou colher lá na frente. Por exemplo, não cuide do seu filho. Você não fez, mas você está plantando. Está plantando ou não está plantando? Você não fez nada, mas você indiretamente deveria ter feito. Caberia a você fazer. Então, certamente, você está semeando algo que depois se manifestará em forma de colheita. E isso é óbvio que acontece. Você vê na Bíblia o exemplo do sacerdote Eli. Deixou seus filhos soltos, né? O que aconteceu depois com seus filhos? Morreram. Ele próprio morreu também. Só problema, só desgraça, só confusão na família, porque ele fez, não pelo que ele não fez. O que ele fazia até relativamente bem, era um bom sacerdote, cuidava lá do templo, né? Criou o profeta Samuel, o instruiu no caminho do Senhor. Talvez ele tenha instruído melhor Samuel do que seus filhos. É ou não é, irmãos? Ele fez, fez, mas a semente dele não foi a que ele fez, foi a que ele não fez. Aquele não fez foi que brotou na sua vida. A morte e a destruição dos seus próprios filhos e a dele também. Então, amados, a gente precisa cuidar das nossas sementes. Às vezes a gente tolera alguma coisa errada na vida da gente, e essa tolerância
ela vai fazendo com que esse erro se torne uma prática. E quando ele se torna uma prática, ele se torna um grande problema na nossa vida. Todos nós erramos, concorda? Aí, com base nisso, a gente pensa assim, errar é humano. Então, com essa frase, você já perdoou tudo. Percebe que essa frase é do diabo? Sabe quem inventou essa frase? Foi o diabo, irmãos. Ele inventou essa frase, errar é humano. Essa frase é uma autoindulgência, é um auto-perdão. Errar é humano, eu sou humano, então eu fiz algo que é natural mesmo e pronto, quem quiser que me aguente. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem erra tem que consertar. A Bíblia diz que quem erra tem que se arrepender. Quem erra, às vezes, tem até que pagar, né, irmãos? Então, não é muito bem por aí. E aí a gente se conforma com isso e vai fazendo com que isso se torne algo normal na vida. E eu vou tolerando certos erros, certas falhas. Isso é uma semente. Israel não se corrompeu de um dia para o outro. Foram anos e anos para ir chegando cada vez mais longe de Deus, para terminar como terminou até a profecia de Oséias. Não foi Israel que estava bonzinho no dia seguinte acordou com o capeta. Não, irmãos. Foi aos pouquinhos se afastando de Deus. Foi aos pouquinhos assumindo hábitos e costumes de outros povos. Foi aos pouquinhos se misturando com outros deuses. Aos pouquinhos foi. Tolerando certas coisas. Nós somos, afinal de contas, somos uns cristãos modernos. Nós podemos tolerar certas coisas. E isso vai levando a gente cada vez mais para longe de Deus. E isso é uma semente. É uma semente a longo prazo. Mas não importa o prazo da semente. Você já viu que as sementes dão em determinados prazos diferentes? Tem coisa que você semeia agora e colhe semana que vem já está brotando, né? E tem coisa que você semeia e que não vai ver na sua vida. Tem uma árvore aí que eu não estou esquecendo o nome, que tem até um ditado com ela. Qual é a árvore que fala que quem planta aquela árvore não planta para si mesmo, porque ela leva, sei lá, 50, 70 anos para nascer. Eu esqueci o nome da árvore. Tem um ditado árabe com essa árvore. Não sei se é amoreira, não é amoreira, não, é outra árvore. Mas é uma árvore assim, que você planta, e talvez você não veja o resultado dela, porque ela vai dar 70 anos depois, já morreu. Então, quem planta aquela árvore não planta para si mesmo. Mas não importa o tempo, o importa é que a colheita vem. E isso, queridos, é uma responsabilidade grande, porque cada semente que plantamos, ela vai ser colhida. Até se no caso dessa árvore não for colhida por mim, alguém da minha família vai colher. Algum parente vai colher, né, irmãos? Porque essa semente vai brotar. Não estou falando de maldição hereditária. Estou falando de resultado. Maldição hereditária não existe, não creio nela. Mas estou falando de consequência de escolha. A escolha errada de um pai pode se refletir no futuro de uns filhos. Pode se refletir no futuro de gerações depois dele. Não por maldição, mas por escolha. Não é algo determinístico, não. Os filhos podem se livrar disso, mas de alguma forma são afetados por essas escolhas erradas que seus pais fizeram. Acabam sofrendo as consequências. Então a gente precisa cuidar muito bem disso. E como o texto de Oséias diz, há algumas sementes que vão sempre resultar em fracasso. Ele diz, não haverá seara, ou seja, não vai colher nada de bom, né? Ela tenta crescer, mas ela não produz, ela não dá em nada. Ela não vai gerar o resultado. Talvez estas sejam até mais inocentes, né? Porque só não deu o que eu esperava, mas não deu tanta consequência assim errada. Mas até essas, pensa bem, não é uma perda de tempo. Você plantar e não colher nada do que você plantou. No mínimo você podia ter plantado outra coisa. No mínimo você podia ser mais produtivo em outra área. Mas foi tempo da sua vida que você perdeu. Nós estamos vendo lá no curso de Poder do Potencial, nessa última aula teve uma frase interessante. A coisa que a gente não recupera na vida. Dinheiro você pode recuperar. Perdeu, você trabalha e recupera.
Até a saúde você consegue recuperar hoje com os avanços da medicina, né? Você vai, corre atrás, recupera a saúde. Agora, o tempo é um gasto que ninguém recupera. Tempo é um bem precioso que ninguém recupera. E enquanto a gente é jovem, a gente pensa, eu estou com tempo sobrando. A pior coisa do mundo é ter coisa sobrando, né, irmão? Pensa bem, já pensou? Está com dinheiro sobrando, o que você faz? Quem quer dinheiro? Igual o Silvio Santos, né? Aviãozinho, está sobrando, aí desperdiça e tal. Quando a gente é jovem, a gente tem muito tempo e a gente desperdiça muito tempo, né? Mas quando a gente vai ficando velho, a gente vai, poxa, cadê aquele tempo que eu perdi? Não volta. Não volta mais. Por mais que você faça, esse não volta mais. Esse tempo que você perdeu não se recupera nunca mais. Então é algo muito precioso. Plantar alguma coisa e não colher nada é uma tremenda perda de tempo. Um bem preciosíssimo jogado fora. E aí não adianta, não funciona. Isso acontece em várias coisas que a gente faz. Como eu disse, talvez não tenham consequências terríveis, apenas não deu, né? Como diz aqui Oséias, não haverá seara, né? Não haverá colheita, é uma possibilidade. Veja, o versículo tem várias possibilidades aqui. Vento vira tempestade, ou a semente não dá em nada, ou ela dá, mas não dá farinha, ou ela dá farinha e os outros comem. Você viu isso tudo no versículo aqui? Está aqui o que ele dizendo. Essa outra possibilidade de não dar, talvez é a menos prejudicial se você pensar economicamente. Mas, como eu disse, perde a coisa mais importante, que é o seu tempo. E quanta gente hoje está perdendo tempo? Sabe com o quê? Vaidade. Vaidade é uma perda de tempo, né, irmãos? Pensa bem. Se eu tirar uma radiografia sua, eu verei ossos. Se eu tirar uma radiografia sua e comparar com uma minha, dá alguma diferença? Talvez um osso maior que eu tenha, porque eu sou mais alto, não sei. Pastor Manuel, tirar uma radiografia dele, vai dar diferença? Se eu botar várias radiografias juntas de todo mundo aqui, alguém sabe dizer quem é quem? Não. Porque por dentro, a gente é tudo igual. A gente é farinha do mesmo saco. Porque Deus disse que formou a gente do pó, e ao pó a gente vai voltar. Pó é pó, né, irmão? Não dá para diferenciar tipo de pó. Então, são coisas que não produzem. Eu tento, quero ficar famoso, quero ficar isso, quero ficar aquilo. Perco o meu tempo e não produzo nada. Eu perco tempo, às vezes, né, querendo encher a paciência dos outros, querendo vigiar a vida de todo mundo. O fariseu na igreja, sabe como é que é o fariseu na igreja? Olha para você, de cima e embaixo, olha, não gostei do tamanho do seu cabelo, a tua saia está muito curta, olha, você tinha que fazer essa barba. Né? Adianta alguma coisa? A perda de tempo, não colhe nada a respeito desse procedimento. E aqueles que falam e não fazem, não é? Aparência, né? Aquele chamado gogó. Conhece o gogó? O que eu faço, aconteço e tal, falo de mim. Até eu acredito nas mentiras que eu conto de mim mesmo. Adianta alguma coisa? Perda de tempo. Como disse Salomão, vaidade. É um vento, né? Pode virar até uma tempestade, entende? Não é um vento? Salomão não compara vaidade com vento? Essa vaidade pode virar uma tempestade. Mas pode também não dar em nada. E aí, pura perda de tempo. Viver e não aproveitar. Como disse Jesus, como diz a Bíblia, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perdeu o mais importante. Para ganhar o mundo inteiro, ele se esforçou, ele fez um monte de coisa e até ganhou. Mas no final perdeu tudo. O que adianta ganhar e perder tudo? Então é para a gente refletir até nessas pequenas afirmações bíblicas. E muitas vezes acontecerá também, como diz o verso 7, um resultado insatisfatório. A erva é produzida, mas não dá farinha.
eu gero alguma coisa, mas essa coisa não serve para nada. Uma erva que não dá farinha, não serve nem para fazer chá, entendeu? É uma erva que foi colhida, mas é uma colheita que não vale nada, uma colheita que não se aproveita para nada. E que exemplos a gente pode pensar dessas coisas que a gente planta, que a gente até colhe, mas que não servem para nada, porque não produzem, porque não acrescentam, porque não vão fazer diferença também na nossa vida. Existem pessoas que vivem para o prazer, mas a Bíblia diz, em Provérbios, que jamais deles se fartam. Jamais se fartam. Quanto mais tem, é o ditado popular que diz, mais quer. Ou seja, uma insatisfação constante. Porque colhe, mas aquilo não produz, aquilo não gera farinha. Eu vivo por aquilo, eu às vezes consigo aquilo, mas aquilo não satisfaz, aí eu quero um outro aquilo. Um aquilo melhor, entendeu? E aí eu trabalho para conseguir aquilo melhor, e quando eu consigo, aquilo já não satisfaz, eu já vou correr atrás de outra coisa para ser melhor. E não vai funcionar, não vai produzir nunca uma farinha, algo consistente, algo que alimente, algo que sacie. E quanta gente hoje vive de maneira insaciável por causa da semente que tem plantado e do resultado que tem colhido. Tem gente, como eu disse, que vive para a fama. Quantos hoje na nossa sociedade vivem pela fama? Nós estamos vivendo a época do Facebook, né? Das mídias sociais. Quanta gente hoje está em crise porque postou uma foto, ela não foi curtida. Você já viu gente assim? Eu postei aqui, mas ninguém deu uma curtida na minha foto. Ninguém deu um gostei, ninguém nem me xingou, qualquer coisa. Eu queria que alguém falasse, mas ninguém falou nada. Isso para a gente pode até soar meio estranho, mas para um adolescente hoje, por que os adolescentes estão aí na baleia azul, sei lá qual é a cor da baleia? Por quê, irmãos? Por quê? Pensa no porquê disso aí. Pela necessidade de ser aceito, pela necessidade de ser visto, de ser aplaudido, de ser reconhecido. E aí a baleia propõe tarefas que ele realiza e mostra que realizou. É tudo a questão de fazer e mostrar e alguém aprovar. A gente busca a aprovação dos outros, mas a Bíblia diz que a gente tem que buscar a aprovação de Deus. Eu acho a mídia social uma coisa bacana pra caramba, irmãos. Eu sou usuário da mídia social, trabalho na área de informática. Então eu não condeno essas coisas, mas elas podem transformar a gente num prisioneiro. E aí, para uma pessoa depressiva, isso aí é um prato cheio para o diabo. Eu fiz um comentário, eu escrevi lá, não sei o quê, pelo política, ninguém disse nada. Pronto, aí morri. Né? Ninguém olha para mim, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém... Há muitos anos atrás, ainda com o início do Facebook, teve um jovem que ficou famoso, que ele fez um vídeo. Antigamente o vídeo do Facebook, não sei se ainda tem, cutucar. Você lembra do cutucar? Facebook, você podia cutucar o outro. O que é o cutucar o outro? Ele recebia alguém e te cutucou. Quer dizer, chamou a tua atenção. Aí o jovem fez um vídeo chorando, ninguém me cutuca. Vocês não viram isso, não? Só eu que sou velho, né? Mas não tem tantos anos. Facebook não é tão velho assim. Mas ele fez o vídeo, ninguém me cutuca, ficou famoso, todo mundo. Aí ficou feliz, né? E ficou famoso, como diz aí, viralizou, né? Pronto, aí o garoto ficou feliz, agora todo mundo cutucava ele. Mas por que a gente tem essa necessidade? Porque não há satisfação. Então você planta, você colhe, mas não dá farinha, mas não sustenta. Farinha é um símbolo de sustento, né, irmãos? Quando você diz assim, vamos comer uma farinha, saco sem farinha não para em pé. É um símbolo de sustento. Então você colhe, mas não se sente satisfeito. E a pior coisa é insatisfação. Insatisfação não depende de dinheiro, não depende de posição, porque você pode ser extremamente rico, extremamente bem-sucedido e não estar satisfeito. Quantas pessoas você conhece assim?
Basta ver os que estão presos pela Lava Jato, né? Todos milionários insatisfeitos, querendo ficar mais milionários. Todos ladrões que não estão satisfeitos com quanto roubaram e foram roubar mais. Talvez se tivesse parado no primeiro roubo, ninguém saberia, né? É um problema. Mas não há satisfação. Quem ama o dinheiro, a Bíblia diz, jamais dele se farta. Quem ama a fama, o prazer, não se satisfaz. Estará sempre querendo um pouco mais. É uma semente que a gente planta, que a gente colhe e que não traz nenhum resultado para a gente. São coisas para a gente pensar, para a gente refletir. Aonde eu tenho semeado e o que eu espero colher. O que Deus quer falar conosco hoje é para um pouco e pensa. Qual a razão das suas ações? Qual a razão do seu trabalho? Qual é a razão das coisas que você faz e tenta fazer? Qual o objetivo delas? E o que você espera colher? Antes de fazer qualquer coisa, saiba que o que você fizer se transformará numa semente. Aí para e pensa. Se eu lançar essa semente, o que eu vou colher dela? O que eu vou receber em troca dela? Pensa nisso. Se nós pensarmos nisso, já valeu a pena termos ouvido essa mensagem. Se a gente pensar um pouquinho antes de fazer, já valeu a pena. Seja para o bem ou para o mal. Uma semente boa, mas também vale a pena ser pensada. O que eu espero colher disso aqui? E trabalhar para que essa colheita aconteça? Não é? Manter-se firme e fiel a Deus para que essa colheita produza. Há um trabalho a ser feito. Mas antes de fazer, pense. Pensa comigo, se eu pensasse antes de falar com alguém, quanto problema eu teria evitado na minha vida? Se eu pensasse um pouquinho antes de dar aquela resposta que eu dei, precipitada, quanto problema eu podia ter evitado? Se eu pensasse um pouquinho antes de gastar dinheiro naquela coisa, quanto eu podia ter evitado? Se eu parasse para pensar antes de fechar aquele negócio, quanto eu podia ter evitado? O que Deus quer de nós hoje é isso. Parar e pensar. Porque o princípio é invariável. Plantou, colheu. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele também ceifará. E para nós encerrarmos, eu quero ler 2 versículos com você. Primeiro em Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8. Gálatas capítulo número 6, versículo 7 até o versículo 8. O primeiro eu já disse, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora veja o que ele diz no 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Veja 2 tipos de sementes. A da carne, pela própria natureza da carne, o fruto não é bom, porque a carne se corrompe. Nenhum aqui de nós vai manter essa carninha até o fim. Sabia disso? Essa carninha sua que você cuida na academia, você não vai manter ela até o fim. Essa que você descuida, esse barrigão também, não vai manter ele até o fim. Olha, os 2 lados funcionam, tá bom? Ninguém vai manter essa carninha aí. Ela vai se corromper. A corrupção da carne, que a Bíblia diz, é essa fragilidade da nossa natureza. A gente é pó, vai voltar ao pó e não há o que fazer para isso. Por mais que você seja poderoso nessa terra, um dia você vai estar igual a todo mundo, com um verminho, nhoque em você. Entendeu isso? É corrupção. Então, na carne, não espere coisas duradouras. Tudo é passageiro aqui nessa carne. Mas no Espírito, você colhe o quê? Vida eterna. A vida eterna prometida por Deus não será na carne, será no Espírito. Se você for arrebatado, o seu corpo será transformado.
é o que diz a Bíblia. Se você estiver morto no dia da volta de Jesus, seu corpo será recriado. Você pode ter morrido das mais diversas formas, né? Pode ter morrido quietinho, já virou pó, vai ser recriado. Pode ter sido devorado por peixe, tubarão, vai ser recriado. E quem estiver vivo terá um corpo transformado. Porque nessa carne ninguém verá a Deus, é o que diz a Bíblia. Entende isso? Então na carne se colhe corrupção, mas no espírito se colhe vida eterna. Ou seja, nas sementes que fazemos para a carne, o que vamos colher pode até ser bom, mas não é eterno. Não pense que o que você colhe nesse mundo é eterno. Só é eterno aquilo que a gente semeia espiritualmente. Embora no mundo a gente tenha que semear. Ninguém aqui vai viver só de espírito, né, irmãos? Nós somos carne, precisamos comer, nos alimentar, precisamos de tudo. Mas sabendo que por mais que eu semeie na carne, eu só vou colher corrupção. Mas no espírito eu colherei vida eterna. Então a semente mais importante não é a da carne, é a do espírito. Por isso Jesus disse, eu repito mais uma vez, você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, o que adiantou tudo o que você ganhou? Você semeou na carne e não semeou nada no espírito, então tem que ter um equilíbrio aí. E por fim, eu quero ler com você 1 de João, capítulo 3, versículo 9. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo número 3, no versículo 9. João diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive aonde? Na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Há uma divina semente em nós. Quem plantou esta semente? Pensa, fui eu? Não, foi Deus. Eu sou resultado, o cristão é resultado de uma semente plantada por Deus. A nossa conversão é fruto do Espírito Santo, semeou na gente, convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E dentro de nós há uma divina semente. Por isso, quem é nascido de Deus, de uma semente plantada por Deus, não pode viver na prática do pecado. Por quê? Porque o princípio também vale para Deus. O que ele semeou, ele quer colher. Ele semeou uma boa semente em nós. E ele espera colher uma boa semente de nós. Então não podemos viver na prática do pecado. Veja que o princípio é invariável em todas as áreas da vida, tanto material quanto espiritual. Reflita comigo, em que tenho semeado e o que espero colher. Nós vamos participar da ceia agora, e é um momento de reflexão. Examine-se o homem a si mesmo, não é o que diz a Bíblia? E para quê? Para eu perceber o que tem gerido a minha vida, o que tem gerido a direção que eu tenho querido tomar na vida. É para examinar. Eu tenho semeado ou tenho semeado coisas ruins que certamente vão me trazer uma colheita ainda pior. Vamos pensar sobre isso. Enquanto a gente louva, a ceia será servida e é um momento para você pensar e refletir sobre essas coisas. Vamos louvar ao Senhor? Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da
Bíblia Sagrada, Jesus, juntamente com seus discípulos, mandou que fosse preparada a ceia, que ele sabia seria a última com eles. E durante a ceia, disse a cada um que eles estariam recebendo do seu corpo e do seu sangue. E que isto representaria ter parte com ele. E aconselhou que se fizesse isso em sua memória, para que a gente não esqueça o benefício, o sacrifício, aquilo que ele realizou por nós. E também foi uma semente plantada. O Senhor semeou a nossa vida, semeou com o seu próprio sangue, dando-se por nós, para que a gente não viva mais na prática do pecado. E agora é hora de examinar o nosso coração e perguntar: o que eu tenho semeado? O que eu tenho feito? O que eu tenho praticado? Será que eu tenho colhido? É porque eu tenho feito errado? É porque eu tenho escolhido errado? É porque eu tenho praticado coisas erradas? Examina o teu coração e coloca diante de Deus a tua vida. Porque o Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. É para examinar, enxergar, arrepender-se, decidir não mais fazer e participar. Porque aquele que crê tem o direito de participar, aquele que é filho tem o direito de participar, aquele que é discípulo pode estar na mesa. Nós somos discípulos, estamos aprendendo com Jesus, fomos chamados por Jesus, fomos escolhidos por Ele, somos transformados por Ele. Mas se há algum erro, precisa ser corrigido. Se há algo que identificamos, precisa ser tratado. Possamos olhar para dentro de nós nessa hora. Senhor, fala conosco. Mostra-nos, Pai. Mostra-nos aquilo que temos semeado errado. Mostra-nos, Pai, aquele vento que vai virar tempestade. Aquela semente que será uma perda de tempo, porque não dará erva. Aquela erva que até vai brotar, mas não vai servir para nada, porque não gerará farinha. E aquela também que vamos colher, mas outros vão se aproveitar. Mostra-nos, Senhor, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa os erros que cometemos nas escolhas da vida, nas prioridades, nas coisas que fazemos e também naquelas que não fazemos, mas que deveríamos fazer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa o pão que partimos e o que ele representa, o corpo de Cristo, que sofreu por nós e pagou um alto preço para que nós tivéssemos paz com Deus. Abençoa esse momento, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, sangue que nos purificou, derramado em nosso favor para o perdão dos nossos pecados. Lavados pelo sangue de Cristo, somos agora tidos por inocentes aos olhos de Deus. Pai, perdoa as nossas falhas mais uma vez, eu te peço. Se algo temos feito de errado, Pai, no dia a dia, que não temos percebido, fala conosco, Senhor, para que haja mudança e transformação na semente que temos semeado. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Pelo sangue vertido na cruz, tem misericórdia de nós. É o que eu te peço em oração com os irmãos. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Ó Senhor,
Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo Teu querer. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo Teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo Teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo Teu querer. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso louvor, o nosso culto, Pai. Glória a Deus.